Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou Theo Carvalho, eu tô aqui ao lado da mulher mais inteligente, linda, extraordinária, maravilhosa do mundo inteiro. Não coloca a régua muito lá em cima. Minha esposa, linda, morena, alemã. Depois eu vou decepcionar as pessoas. Nada, pô, tô falando só do que dá pra ver por enquanto. Ele me ama, gente. Não tem que concordar comigo. Muito. Você tá bem, meu amor? Tô, graças a Deus. Maravilha. Antes de te apresentar o nosso convidado de hoje, você já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu aqui, você tá dando mole, se inscreve logo no canal, não custa nada, é de graça e ajuda pra caramba. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas interagem aqui, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante e começa a mandar pra galera, entendeu? Então já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e comenta aqui. Também quero saber, isso é importante, para agora e comenta aqui de qual lugar, de qual cidade você tá vendo a gente aqui. Beleza? Manda isso aqui pra um monte de gente. E tem uma dica aqui importante que eu tenho que dar antes da gente começar, que é, se você quer comprar um instrumento musical e não sabe onde você vai comprar, com quem você vai comprar, um instrumento dos sonhos, que tá cada vez mais caro, cada vez mais difícil, imposto complicado, você vai comprar um usado, você não sabe de onde veio, então você procura Focato. Focato Instrumentos Musicais, aquela guitarra dos seus sonhos, o violão dos seus sonhos, ele vai resolver pra você. Beleza? É isso? É isso. Agora sim, um cara que eu admiro pra caramba, de verdade, por muitas coisas. Tenho muitos motivos pra admirar esse cara, Dudu Pedra. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. O prazer estar aqui e tenho certeza. Já tô sentindo aqui desde a nossa conversa, que começou aqui já alguns minutos atrás, que vai ser legal pra caramba. Pô, que maneiro, obrigado, prazer estar aqui. Dudu, tu é o cara do bodyboard, né, irmão? Mas tu é um cara do mar, né? Não só do bodyboard, né, cara? Nasceu na praia, tem cor de cara que vive na praia, a pele torrada do sol, cara. Cara, eu sou apaixonado pelo oceano. Eu acho que Deus me colocou no meu olho um imã pelo mar e quando eu vejo o barulho de onda, vejo aquele azul lá, realmente sou fascinado nisso. Eu acho que ele só me deu isso também. Foi pouco, é só do tamanho do oceano. Se me der uma bola, se me der mais nada, eu sei fazer direito não, mas em relação a isso eu sou realmente... Tem muita coisa ali para aprender e, eu sou doido por isso mesmo. Que maneiro. E você nasceu em Itacoatiara, cara? Eu nasci em Itacoatiara. Que ruim, hein? Que ruim, né? Cara, que pensa, né? Ele tava falando da família, né? O meu avô, ele foi um dos que loteou Itacoatiara e era de 1909, não tinha nada, né, nessa área aqui. Caramba. E o final de Niterói, tipo, não devia valer nada, não longe era de final tudo. De Niterói, é aí que tem uma parada. Era São Gonçalo. Verdade, cara. Niterói era de São Gonçalo. Itacoatiara era de São Gonçalo. Itaipu, aquela região toda no final era São Gonçalo. A parte toda, Engenho do Mato, até lá. A gente sabe porque há pouco tempo atrás a gente descobriu que tinha parte de quando o meu avô ele teve uma oportunidade de investir e comprar, ele comprou a metade de Itacoatiara. Caramba. E a gente descobriu em cartórios só de escrituras de coisas que eram de São Gonçalo, que tinha coisa nossa ainda, entendeu? Então... Caramba. Assim, ele comprou, ele era pescador, muito simples, e aí depois começou a valorizar demais. Tem histórias que eu ouço da família que meu avô ele trocou terreno por terno. Naquela época terno também era caro pra caramba, o terreno não valia nada e ele não tinha roupa, assim, para alguns eventos. E teve coisa que começou a ter imposto e não tinha como pagar e tava perdendo. Ele dava terreno em troca de terno. Já, cara, literalmente a preço de banana, né? Aquilo e tem um lance que eu não sei se é real, você deve saber. Eu li uma vez que... Itacoatiara teve um caso de algum gringo, uma coisa que veio pra cá. Era o Matias, que era a outra metade era o francês, Matias Sandri, que junto com ele dividiram e lotearam juntos. Que maneiro. A parte do Pampo, da metade de Itacoatiara pra direita era do Matias Sandri, da metade pra esquerda era do meu avô, Felício. Então o teu avô era parte do Costão. Isso. Que maneiro, cara. E aí, um orgulho, assim, Cara, eu tenho orgulho da minha família, assim. Tem esse que é, Itacoatiara, e que era parte do meu pai, que ajudou também. Meu pai era corretor de imóveis e ajudou ele, enfim, nas vendas, em tudo que fez naquela época. Se a gente tivesse muita coisa até hoje, a gente ia ser rico, mas não tem muita coisa. Mas, enfim, é rico de história. Sim. E a parte da minha mãe, meu avô era camelô, mas com tanta sabedoria e tanta coisa da rua que me ensinou tanto.
Então, meus avós, cara, eram meus heróis, assim, que cada um contava umas... Meu avô, dessa parte de Taquatiara, ele não gostava de contar as histórias de Taquatiara, porque era uma vida muito sofrida. Ele era apaixonado pela mãe dele, e tudo que ele trabalhava era para dar um lazer, um conforto para a mãe. E quando ele lembrava disso, ele começava a chorar, porque era um tempo muito difícil, tinha coisas que, cara, ele não gostava de falar mesmo. E, enfim, então eu não tenho tanta história dele, apesar de ter tido muito contato. Agora, meu outro vô, que era camelô do centro de Niterói, cara, era resenha engraçada, os dois super bem-humorados, então, um orgulho, assim, da família ter, né, essa diferença. Que maneiro, cara, que maneiro. E você já começou a surfar? Desculpa, amor, interromper. Não. Aí é porque eu fiquei curiosa, mas foi pra algum... Já tinha alguém na família ou porque já tava lá em Taquatiara e a prancha já foi pegando emprestado com um amigo? Ninguém, cara. Tipo assim, a galera das antigas de Taquatiara falava que meu avô, ele realmente não saía da praia, que ele era uma pessoa praiana que era pescador e vendia pedra, ele quebrava a pedra ali dessa montanha ali do Morão e banana. O bananal que tem ali atrás do costão era por causa do meu avô, que ele era tudo um bananal mesmo. Que maneiro. E ele vendia dali, pegava carroça e caminhão, levava até o Largo da Batalha, que era a primeira povo que tinha ali, e dali ele vendia. Mas o meu pai, eu nunca vi meu pai na praia. Ele não era de... Sério, tipo, cara? não me levava na praia, não estava na praia. Meu pai era corretor que vendia as coisas, administrava as coisas do meu avô, mas nunca foi assim de praia. Minha mãe me leva à praia desde de bebê, e ela fala que eu era tudo que ela quisesse de mim, ela podia barganhar ali com o marido da praia. Desde sempre, de 1 ano de idade, eu era maluco pela prainha de Taquatiara ali, que brincava. E, cara, por Deus, assim, né, a gente não acredita em coincidência, mas pela história que Deus já tinha escrito, meu pai, ele teve um outro casamento, e eu tenho 2 irmãs desse outro casamento, mais velhas. E a Ana, a minha irmã mais velha, quando eu fiz 10 anos, ela me deu uma prancha de bodyboard, do nada. Caramba. Sabendo que eu gostava de praia, começa com essa prancha aí. E foi quando a minha irmã nasceu, do casamento do meu pai com minha mãe mesmo, a minha irmã mais nova. A minha mãe começou a achar que eu poderia ficar com ciúmes da Camila, da minha irmã mais nova, porque agora nasceu, né, tem mais uma criança na casa. Sim. E ela meio que quis me dar um presente com o nascimento dela, que era a partir dos 10 anos. Olha que loucura. Hoje eu vejo que era uma loucura mesmo, mas com 10 anos eu podia ir pra praia sozinho. Sozinho, pra Itacoatiara. Pra Itacoatiara, pro praião. E aí já não era mais a prainha, já era o praião. Que doideira. E aí eu fiz amizade e Não, e comecei pegando a aprender. aquelas ondas gigantes sozinho. Cara, era doideira. Porque hoje eu dou aula de bodyboard e eu sei o que é uma criança de 10... Eu não dou aula pra... se tiver 10 anos, ela tem que ser esperta no mar. Senão eu falo, espera mais um pouquinho, com 11, 12. Mesmo comigo ali. Sim. Doideira, gente. E minha mãe, vai. Cara, Itacoatiara... Deus guardou. Não é qualquer um, não. O lance ali é pesado, né, irmão? Cara, Itacoatiara é a praia mais forte que eu conheço, assim. E perigosa também, porque tem muita corrente. Uma praia pequena que recebe muita força de tudo quanto é lado. Ela é perigosa. Cara, uma vez, eu morei ali na Rua das Rosas, né? Aí, tem uma vez que eu tava com... Os caras que você conhece, Guido e Bebeto. Pô, irmãos. Só figura, né? Aí, eu lembro que ele foi na casa dos pais do Guido. Não lembro o que ele foi fazer, buscar alguma coisa lá, não lembro. E aí a gente entrou num quartinho lá, a gente achou um pé de pato lá, tava largado, e achamos uma boia colorida, dessas redondas, de bicho, sei lá, vocês sabem? Sim. E aí, né, 3 caras à toa. Vamos pra água. E fomos, cara. Vamos surfar de boia. Fomos surfar de boia. A gente pegava a boia, e aí começou a juntar gente pra ver a gente surfando. Até que veio alguém, não lembro quem foi, que chegou, que legal, e estourou a boia, acabou com a brincadeira. Mas essa conexão que eu amo, cara, independente com o quê, sabe? Antes disso, antes dos 10 anos, a minha família ia uma vez por ano para Arraial, e a gente ficava o dia todo lá fazendo uma farofa em Arraial do Cabo, numa praia com pouca onda lá, que eu lembro que eu tinha uma prancha de isopor grande, e aí devia ter, sei lá, uns 5, entre 5 e 8 anos, assim, e eu lembro que eu não saía da água, pegando onda com essa prancha de isopor,
tinha um pano em cima, assim, quadriculado, eu lembro exatamente. Eu ia lá para trás. E engraçado, porque é difícil você ter o tempo da onda, de você remar, pegar a velocidade por você mesmo e se conectar com a onda e descer. E eu já tinha essa esperteza, assim, sabe, de conseguir me conectar com mesmo que uma marola. Eu sei que é difícil hoje, quando eu vou dar aula, as pessoas não conseguem entender muito isso, onde ficar, onde que a onda ainda não quebrou. Só que eu já tinha essa inteligência para esse lado, sabe? Que maneiro. E aí foi até hoje desenvolvendo, tentando melhorar a cada dia. Não, tentando não, né? Tu é referência. Não, né, eu sei, mas é porque a cabeça dá pra melhorar. Então, não, que bom. Você se cuidar que bom, cara. Continuar evoluindo. E até um papo que a gente tava conversando antes aqui, cara, porque por causa do bodyboard, tu já esteve em lugares lindos, né, cara? Graças a Deus, eu já viajei bastante. Viajo muito. Sei lá, acho que para todos os principais lugares do mundo, assim, já fui para pegar onda ou para competir, ou para fazer imagem, assim. Eu sempre... O bodyboard, ele chama muito atenção pelo power das manobras, ou de você conseguir se colocar num lugar onde uma prancha de surf convencional às vezes não vai, né? Um tubo, um buraco, um fundo de pedra. Itacoatiara mesmo é muito isso, né? Muito isso. A galera de surf ali... Coisa que só dá para fazer com uma prancha pequena. Não dá para fazer... Não dá tempo de ficar em pé. Sim. Então, quando você faz isso e filma e tira foto, isso chama muita atenção. Então, foi isso que a gente percebeu desde quando a gente começou. A minha carreira ela toda foi ligada a isso, em mídia, em vídeo. A gente começou fazendo filmes de bodyboard, que vendia para o Brasil todo, VHS, né? Assim. Caraca. E depois a gente começou a aumentar, viajava, ia para o México, ia para o Chile, ia para o Havaí, e catando esse tipo de onda onde a gente podia ser relevante, chamar atenção. E a minha carreira foi muito levada a isso, a fazer vídeo no mundo inteiro e foto. Na época a gente fazia para revista. Agora o Instagram, o YouTube melhorou muito mais, porque eu não preciso mais de alguém que vai colocar na capa de revista ou vai me botar num filme ou não. Eu posso ser a minha própria ferramenta de mostrar para todo mundo o que eu faço. Então isso é fácil demais. E assim a gente foi encontrando uma forma de achar o nosso lugar ali, sabe? E aparecer bem, embutindo ali mensagens, estilo de vida. E graças a Deus, cara, já fui para muito lugar muito lindo através do bodyboard. Pô, e impossível não ver Deus, né, cara, nesses lugares lindos, né? Impossível não ver Deus. Eu vejo em tudo, porque assim, o bodyboard ele é muito pequeno, né? Se for ver, eu vejo assim, o surf hoje, a gente tá num tempo de Olimpíada aí, né, acontecendo, e o surf ele já é algo pequeno em relação àqueles esportes olímpicos, né? O judô, a corrida, o salto. Então o surf é muito novo. O bodyboard ele é muito mais novo ainda. Eu na verdade eu pensei que era o contrário, mas não, a gente vê os pranchões, né, galera já ficando em pé, é verdade. O bodyboard ele é muito mais novo. A gente está engateando. E assim, e viver do bodyboard, para mim, já é um milagre absurdo. Então, um sonho, né? Imagina que... Eu com 14 anos, eu tive o patrocínio de uma marca internacional da Califórnia. Que legal. Que me viu olhar, vamos dar umas pranchas para esse moleque, porque ele tá aparecendo bem. Então, para mim, depois que eu me converti, quando eu volto e vejo isso, já é um milagre. Sabe? Já é um milagre absurdo. Já vejo Deus nisso. E quando você já tem Deus nesses pontos, assim, sabe? Deus tá trazendo meu alimento. Sim. Deus está me levando para um lugar e olha esse lugar que, através do dom que ele me deu... Que maneiro, cara. Ele me leva, ele me transporta também para... Né? Cara, então, e viver o que você ama é bom, né, cara? É perfeito. Eu tenho alguns amigos, de vez em quando eu fico contando, brincando assim, né? Você é um caso, um cara que vive do que ama, mas tem umas coisas que são muito inusitadas. Tem um cara, não sei se você conhece o Wagner, que o cara rodou o mundo jogando ioiô. Não. Mora aqui no mato, mas cara. Eu já parei para julgar essas... Eu tava vendo na Olimpíada. Cara chamando a atenção, jogando ping-pong. Isso é uma coisa de garagem. Cara. Mas eu falo, mas tu pega onda, cara. Deitado ainda por cima. Não julga não. Cara, esse cara era molequinho. Época daquele boom do ioiô da Coca-Cola, lembra? Sim. O cara ficou bom.
E aí tinha uma empresa que fazia o lance das promoções, do lance de ioiô. E o cara rodou o mundo, foi pra Indonésia, foi pra tudo que era lugar, adolescente, molequinho, ganhando dinheiro pra caramba pra viajar, jogando ioiô, pô. Muito bom, né? Não, o ioiô é mais inusitado. Meu Deus do céu. Hoje ainda mais, né? Porque a coisa... que a gente é mais old school, né? Teve uma moda de ioiô. Ioiô, é. E Deus, onde que Deus entrou na história, cara, na sua vida? Cara, Deus... Isso é longo, hein? Seus pais já eram cristãos? Não. A minha mãe, ela se converteu antes de mim, mas, na verdade, a sede no meu coração, o temor no meu coração, ele já começou antes até da minha mãe se converter. Eu, quando eu tinha 15 anos... Na verdade, antes, a gente ia... eu tenho uma tia que ela é cristã e tia de consideração. Ela foi nos evangelizando desde cedo, a minha mãe e a mim. Então, com 10 anos, eu fui a um culto na igreja dela e tal, e minha mãe também, e a gente sabia que Deus era Deus, que Jesus ia voltar, e que se você não se posicionasse, existe o céu, existe o inferno. Então, a ideia chegou, o esboço ali. Então, a partir dali, eu, no colégio, encontrei um amigo que também entendia isso e em algum momento, e aí, cara, não, tem Jesus, né? Tem Deus e você vai pra onde? Vai pro céu ou vai pro inferno? Caraca. Aí ficava nessa, meio que se conhecia, mas sabendo que tinha alguma coisa depois que morria. E, cara, vamos pra igreja então, né? Vamos. Só que, cara, com 15 anos, eu pegando onda, tendo um destaque, pô, vários prazeres começaram a aparecer pra mim, várias facilidades. Conhecido na cidade, toda a noitada que tinha, a maioria não precisava pagar. Mas a Niterói, né? Uma cidade totalmente focada para o esporte, né? Para o surf. E pequena. E não tem futebol, não tem um time aqui grande. Sim. Então, cara, alguém que aparece é destaque. Sabe? Então eu comecei a ser um destaque. Começou a ter esse temor junto no coração, mas, pô, cara, igreja... Não tem como entrar na igreja agora, é chatão, ouvir essas músicas. Eu ia pra igreja e falava, pô, não dá. Não... Ia, mas não dava e falava, cara, um dia isso vai acontecer. E a gente conversava, esse amigo meu, eu lembro que a gente começou a ir no centro evangelístico ali em Caraí. A gente ia pro centro evangelístico, tinha um culto de jovens no sábado. E depois a gente ia pra noitada, em São Francisco. Ou em outro lugar. Deus abençoe o rolê. Pai, me dá uma mulher que seja cristã, mas lá na noitada. Muito bom. Aí, tipo, cara, era, sei lá, Deus devia rir mesmo nessa época. E, cara, aí foi isso. Eu comecei a crescer no esporte. E isso abria porta para muitos prazeres. Nunca usei droga, assim, nunca fumei maconha. Era bebida e mulher. Olha, nesse meio, parabéns, hein? Porque o cara já associa, né? Surfista, maconheiro vagabundo, né? Que a pessoa já associa. Mas só um parênteses em relação a isso. Eu sou um cara muito movido ao duvido. Eu pego onda por conta disso. Desde com meus amigos pequenininhos. Cara, duvido cair nesse... Pô, não duvida não, meu irmão. Duvida? Então, aí ia cair. Muito bom. E com 13 anos, 14 anos, quando eu comecei a aparecer mesmo na praia, alguém chegou pra mim e falou, pai, tu fuma maconha? Eu falei, não, cara. Mas daqui com 14, 15 anos, duvido que você não vai fumar. Até hoje, nunca experimentei. Muito bom. Duvido e evangelizou. Cara, eu também sempre andei no meio da galera, nunca quis nem experimentar. Falei, cara... eu nunca gostei de fumaça, cara. Podia ser... Para qualquer outra droga, eu acho que ia ser mais fácil. Agora, a maconha ali que era sei lá, eu não entrei nessa. Mas aí, cara, a minha parada com Deus foi meio que... eu fui, né, descobrindo esses prazeres e o que me afastava mais dele. E quando eu ia para a igreja, de vez em quando eu falava para minha mãe bebia muito em casa. E minha mãe teve um encontro dela, se converteu. E aí comecei a ter uma mãe crente em casa que orava por mim, mas eu, cara, às vezes eu chegava doidão da noitada e chegava de manhã, ela com óleo ungido na minha testa e profetizando um monte de coisa. E eu, caramba, não abre a boca, porque senão ela vai sentir o cheiro de cachaça. Mas já começou a orar por mim. Só que assim que ela se converteu também, ela não tinha muito
discernimento, ela, ó, você tá fazendo, você vai pro inferno, hein? Então ela sempre colocou muito esse lance de, cara, medo, ó, o inferno. E eu, caramba, eu tinha medo, tipo assim, cara, eu tenho que ir pra igreja pra eu ir pro céu, pra não ir pro inferno. E não tinha um prazer na parada. E eu comecei, cara, a descobrir que a gente pode orar. E eu comecei a orar e falei, Deus, aí foi uma viagem, porque eu falei, cara, eu não vou pra essa igreja da minha mãe. Minha mãe foi pra metodista. Aham. E eu ia pra igreja, cara, era uma galera completamente diferente da minha realidade, uma cultura completamente diferente. Sim. Eu não vou conseguir agora, com 19, 20 anos, estar dentro desse lugar. Não dá, olha essas músicas. Aham. Eu gostava de punk rock. Pô. Eu gostava de Raimundos. Olha, aí tem mistério nisso. E aí eu comecei a falar, falei, Deus, me dá uma igreja que tem a ver comigo, que a galera pegue onda. Uhum. Cara, e aí passou um tempo, Bola de Neve foi chegando em Niterói e a galera começou a falar, pô, cara, tem uma igreja aí que tem tudo a ver contigo. E o pastor... O que eu orava, cara, as coisas que eu orava, Deus ele fazia com que pessoas chegassem pra mim falando de uma forma pra ele falar, ó, o que você orou, eu tô fazendo. Que maneiro. Então, tipo assim, eu falava que tivessem pessoas ali que tivessem alguma ligação comigo. Aham. Aí Bebeto foi um dos caras que me evangelizou lá atrás. Falou, ó, Que legal. Bola de Neve tá chegando em uma igreja que tem tudo a ver contigo. As pessoas têm Nossa. tudo a ver contigo. Aham. Eu tinha orado aquilo ali, sabe? Aí eu falei, será, cara? Que é Deus? Não, nada a ver. Deus não ia ouvir isso, pô, pra uma igreja, sabe? E o pastor era bodyboarder, né? Que na época era Então, o Zene, né? aí que tá a parada, aí que é o mistério, sabe? Porque aí eu comecei a orar mais e eu falei, Deus, essas músicas, cara, não tem como. Porque, pô, eu gosto de punk rock, eu gosto de... Pô, bota na igreja uma música tipo Raimundos. Aham. Aí eu dirigindo, já mais velho, aquela Rádio Cidade lá, aí a mulher falando, cara, agora é a decepção do mundo do rock, porque pô, o Rodolfo do Raimundos se converte, a gente perdeu o Raimundos e tal. Eu falei, caraca, cara, na semana passada a oração maluca que eu fiz foi para que tivesse um som parecido com o Raimundos. E o Rodolfo se converteu. Caraca. Então aquilo ali para mim começou a fazer... Eu falei, será, cara, que tem alguma coisa a ver, sabe? E Deus, ele tem um plano para todo mundo, mas ele vai abrindo os olhos de quem tá ali em volta Sim. para você participar também das coisas. Só que eu falei, não, é viagem. Aí comecei a meio que fugir, sabe? Aham. De Deus nessa, assim, não, é loucura. Eu não ia orar e isso ia acontecer. Aí beleza. Passou mais um tempo, cara, eu tava saindo, né? Ia me preparar para sair para uma noitada. Minha mãe tava com uma célula em casa, dos velhinhos da igreja dela, Aham. que eu amava a galera, assim, só que eu não conseguia me ver ali. Sim. Aham. E aí, do nada, eu ouço lá dentro, assim, lá fora, lá na varanda, o pastor dela, que era o pastor Arlindo, um cara pô, muito cheio do Espírito Santo. E ele chegou e falou, o Dudu tá aí? Aí eu, não. Eu lá no meu quarto, cheio de maldade na cabeça. Eu não queria falar com ele. Aí minha mãe, não, vamos lá. Aí ele veio. Cara, imagina um cara cheio do Espírito Santo, me abraçou e falou tudo que todo mundo ouve quando alguém vai evangelizar. Ele me abraçou e falou assim, ó, Deus está vindo aqui e ele quer que você saiba que ele te ama, ele tem um propósito gigante na tua vida. Ele vai te dar um destaque para que através de você jovens te ouçam e você vai viajar o mundo todo, tudo isso que a gente estava falando aqui no início, Caraca. com uma mensagem, onde os jovens vão te ouvir. Entendeu? Que maneiro. Só que aquele abraço, cara, que foi a parada, eu nem ouvi muito o que falou. Agora o abraço, ele trocou o prazer que eu buscava na noitada, nas mulheres, na bebida ou no glamour ali, sabe? Porque aquilo ali foi muito forte. Foi Jesus me abraçando, sabe? Que maneiro. Aquele abraço foi o abraço. Como a importância, né, da gente estar conectado com o Espírito Santo e saber que um abraço pode mudar a vida esse de uma cara, né? pessoa. Olha Cara, que legal. Cara, foi muito doido. Beleza, fui pra noitada, obrigado aí e tal, mas ainda teimoso, preciso de mais provas. Mas aí, tipo assim, tu já começa a fazer as coisas todo incomodado, né? Não dá pra pecar mais em paz. Sim. Sabendo que, cara, pô, eu orei por uma igreja, a igreja tava chegando ali, eu orei por um som diferente que tava indo pra igreja. Pô, agora Deus mesmo veio e falou isso comigo. Beleza. Cara, continuei a vida. Aí Bebeto, mais pra frente, chega pra mim e fala, ó,
tem um pastor que tá vindo lá de São Paulo, ele é bodyboarder, cara, quer falar contigo. Porque até então era o Bigard que tava implantando o bola. Sim. E era do skate, né? E era do skate e tal. Tinha tudo a ver, que eu me amarrava também, mas ainda... Não. Sim. Teimoso eu era, cara. E aí eu falei, o pastor quer falar comigo? Beleza. Fugindo. Embora, não, ainda não. E eu soube por outras pessoas que Zeniel estava indo para lá, que ele ia assumir a igreja, ele queria falar comigo. Teve um dia que não teve como fugir, eu tava chegando na praia, ele tava subindo ali naquela descida do meio. E aí, beleza? Pô, eu falei, caramba, esse sotaque aí é o pastor paulista que quer falar comigo, não tem jeito. E aí, pastor, tudo bem? Ele, meu irmão, eu te conheço, cara, sou bodyboarder, já conheço das revistas, dos filmes e tal. Outro dia eu tava dirigindo e eu fiquei cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e Deus me falou um monte de coisa. Vem cá, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Irmão, a mesma cena que eu acabei de contar com o pastor da minha mãe, do pastor Arlindo, aconteceu ali na praia. O cara me abraçou, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, e falou exatamente as mesmas palavras. Deus, ele te chama muito, ele tem um propósito gigante na tua vida, ele vai te levar a lugares, vai te dar um destaque, onde você estiver lá, através disso que ele vai te dar, os jovens vão te ouvir. Que maneiro. E ouvir que de repente não ouviriam uns pastores, mas você vai ser essa ferramenta que... Aí ali eu falei, tá bom, me rendo. Como é que é esse negócio de bola de neve? É igreja, é isso, cara? Mas é sério, já que é para converter, vamos lugar sério, bola de neve. Aí fui, cara, e comecei a engatinhar através desse prazer. Acho que a nossa vida, cara, a gente busca prazeres, né? Na noitada eu buscava prazer, buscava paz, buscava essa tranquilidade que eu encontrei em 2 abraços de uma pessoa. Jesus me abraçou ele através desses 2 homens e falou, cara, eu te amo e eu tenho uma vida com prazer muito maior do que isso aí que eu tinha, né, cara? Porque, eu era um cara privilegiado dentro dos prazeres aí do mundo. Eu tinha portas abertas. Eu já fiz noitada com muita gente muito famosa do futebol na época que o mundo abria a porta para o que dizem que é bom. Só que, cara, eu recebi uma parada que era muito maior. O prazer era muito melhor. Cara, isso é surreal, né? O próprio Deus me abraçou. Tem noção do que é isso. E ele falou coisas que... E começou a responder as minhas orações. Então, no meu quarto, eu pedia coisa bizarra que ele me amava respondendo. Eu falei, cara, tem uma coisa... Isso aí é muito melhor do que ficar doidão e me envolver com pessoas que no outro dia era prejuízo, era dor de cabeça, Eu comecei a me abrir para esse novo prazer, sabe? Que é viver com Deus. E tudo mudou, cara. Aí, fiquei sozinho durante alguns anos. Deus trouxe a minha esposa, que era uma história antiga que a gente namorou muito tempo lá atrás, e Deus fez questão de... isso aí dá outro podcast, mas é linda que ele fez, cara, na nossa vida, assim. E me preparou para ela, preparou ela para mim, e a gente vê Deus em muita coisa. Cara, em meses que eu parei de sair, eu consegui juntar dinheiro e construir minha casa, comprei carro. Nossa. Você vê que Deus, ele multiplicou o pouquinho que eu recebia, mas ele multiplicou de forma de construir coisas sólidas, sabe? Coisas que realmente tava indo pro vaso das noitadas lá, porque às vezes eu ia fazer um xixi, eu falei, cara, o meu dinheiro ali. É caro a cerveja, é caro a vodka, o uísque. Pois é. Olha pra onde tá indo meu dinheiro. Eu vendo ele embora ali. Doideira. Doideira. E, cara, a verdade é que todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz, pô. Exatamente. Todo mundo quer ter uma vida boa, né? Cada um de um jeito. Todo mundo quer... E aí cada um vai encontrando maneira de se sentir minimamente feliz por um tempo, né? Por isso que acho que você falou dos abraços, sentiu Deus te abraçando, cara. A pessoa que só ouve a história pode pensar assim, cara, não faz o menor sentido, meu irmão. Como é o cara, olha o que eu tenho, não faz sentido eu largar isso tudo. Não dá. Não faz sentido. Prejuízo. Mas uma vez que vive isso, que experimenta isso, cara. Tem que provar. É louco. E aí você começa a ver na Bíblia, né? Várias pessoas que viveram isso mesmo. Eu conhecia de ouvir falar, né? Mas agora eu te conheço. É isso aí, cara. Então a minha história eu via, entendi o que o Jó falou ali. E uma coisa que eu percebi, eu descobri, porque a gente vai vivendo no evangelho, na igreja, e eu tô nisso desde que nasci, né? E a gente vai vendo as coisas, é que
A verdade é que não existe ninguém que seja contra Deus, contra Jesus. Não tem. Se você conhece Jesus, você vai ficar loucamente apaixonado por ele. Pronto. Aí, o problema é que às vezes a pessoa tá num lugar há muito tempo em que ela conheceu um monte de coisa e não conheceu Jesus ali ainda. Né? Ela construiu um Jesus que não é Jesus. Isso aí, baseado na sua própria... No que contaram de uma forma... Porque até minha mãe falou de forma errada. Porque até então, pra mim, cara, era um julgamento ali. Não era sobre um amor. Era baseado era no sobre, medo. cara, se tu não se posicionar, tu vai pra cá, tu vai pro inferno. Então, Sim. não era bem isso. Uhum. É tipo assim, cara, não é que você vai pro inferno, é porque tem um abraço pra você, tem um lugar pra você. Naquele abraço eu encontrei a eternidade, cara. Muito bom. Cara. Entendeu? Eu encontrei o que os anjos estão lá adorando. Eu fui nesse lugar, no abraço. Uhum. Entendeu? Então isso é muito bom. É. Esse lugar é muito bom. E aí, a partir dali, eu falei, cara, eu quero esse lugar, como é que eu faço? Tem que se santificar, porque Deus é santo. Uhum. E o que eu vivia ali estava longe de ser santo. Então eu falei, cara, então beleza. Eu vou fazer o seguinte. Como eu saía muito, eu saía terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ainda surfava? Como é que conseguia, gente? É porque é jovem, né? O jovem, ele tem jovem. que... Não, mas cai muito. Cai. O meu nível caiu muito. Eu estava numa fase que não estava boa. Estava valorizando muito mais a noitada. Nessa época, eu estava... O rendimento vai lá embaixo, né? Só que eu falei, cara, então vou fazer o seguinte. Vou sair terça, quarta e quinta. Sexta, eu me santifico. Sexta e sábado eu me santifico. E domingo eu vou estar santo e vou estar na igreja sentindo isso. Aí, pô, não saí sexta e sábado, pô. Bom, pô, mas eu quero mais. Vou deixar de sair quinta, sexta e sábado. E aí, pô, já tá ótimo. Aí comecei a... Cara, que doido. Melhorando, entendeu? Até um ponto que eu falei, cara, não faz sentido mais eu viver isso. E até hoje eu busco essa santidade, porque cada vez mais que eu... Né, o que é a santidade? Não é você ser um santo, é você se descontaminar né, das coisas do mundo. Que às vezes, cara, tu vê um filme, contamina tua mente. E te deixa longe desse lugar do abraço. Né? Então, assim, é você ter um discernimento do que é bom pra você e o que não é. Isso aí. Você pode consumir, às vezes, uma coisa que pra mim não vai ser legal. E beleza, você tem um lugar em Deus e... Só que é importante no pessoal, né? Na tua vida individual com Deus, você saber o que é a santificação pra você. Então, cara, a minha missão hoje é essa, assim, pra estar perto de Deus, pra estar ouvindo, pra estar nesse ambiente, né, eterno, que venha o teu reino, né? É a mensagem. É a vinda do reino aqui na terra. Então, a vinda desse reino eterno, ela condiz com um posicionamento meu. Sim. Eu preciso estar bem posicionado para ter isso com mais clareza, com mais nitidez. Até porque o reino, a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é no céu, só que é através da gente, né, cara? Então, se eu não tiver atento para ouvir, é isso aí. É isso aí. Antes de semana a gente tava conversando sobre isso, né? Ontem, eu acho, não lembro. Essa questão do cuidado físico mesmo. Sim. Que tem a ver com o evangelho total, porque Deus vai agir através de mim nesse corpo físico que eu tenho aqui. Exatamente. Então tem que estar com a saúde boa, tem que estar com a mente boa, tem que estar com as emoções a pampa, para que... A pampa, ó, vai entregando a idade, né? Eu nem sei como é que se fala. Como é que os jovens falam, Romeu? Romeu é um cara jovem. Mas tem que estar com a mente boa. A pampa é meio paulista, né? Pra mim. Sei. Mas tem que estar bem no físico, na alma, porque nós somos agente de transformação onde a gente estiver, pô. Né? E Deus, ele escreveu os nossos dias. A Bíblia diz, né, que os nossos dias foram escritos. E quantos dias foram escritos? Caramba. Né? Porque se você começa a usar mal o teu corpo, você pode diminuir esses dias que... Verdade. São 80 anos para você, Dudu. Vamos dar um exemplo. Mas eu tive uma vida que, cara, eu me enchi de porcaria e eu vivi 60 anos. Então eu tenho 20 anos aí que eu podia estar sendo uma ferramenta boa para ele. E eu deixei de cumprir um propósito, que é um prazer para mim. Sim, pois é. E eu entreguei isso por estar de olho nessas coisas aqui da terra, né? De não me tratar bem, não me cuidar bem, enfim. Pois é. Então é importante. E até dentro da igreja, né? Tem uma galera que tá tudo certinho, vai pro céu, mas aí vive, enquanto tá aqui na terra, uma vida cheia de dor, de sofrimento, porque não se cuida, né, cara? Porque, eu sou crente, aquilo ali é pecado, isso aqui não é.
então vou me afundar nisso aqui. Aí É aquilo que não era vida. Coca-Cola, que crente adora tomar uma Coca-Cola. Doideira, cara. O pessoal fala, tava com uma fome de 7 crentes. Não, e 7 crentes dá uns 200 mendigos. Acho que crente tem... Que mendigo. Realmente isso aí precisa mudar. O Luciano Subiralho tem falado bastante sobre isso, né, cara? É, verdade. Muita coisa boa, muita coisa legal sobre isso, de você, cara, ter uma qualidade, né? Nós somos templo do Espírito Santo e entender que esse templo ele tem que ter a mente funcionando bem para ser um bom mensageiro, né, cara? Sim. E até a gente ia trocar essa ideia nossa hoje aqui na segunda-feira, né? Aí você falou, pô, cara, pintou uma parada aí pra mim, né? Se possível, senão a gente vai manter, tá tudo de pé. Mas se eu conseguir uma oportunidade muito maneira e tal. E aí é maneiro os lugares onde Deus foi colocando você, né, cara? Lugar de influência no meio da galera top, galera grande, pessoas que são influência dentro do esporte. Você se torna influente não só pelo esporte, mas você usa essa influência do esporte pra ser luz na vida dessa galera, né, cara? E Deus vai abrindo portas, né? Porque olha os lugares que Deus vai levando. É aquele versículo que fala, né? Tudo que a gente pode sonhar, Deus sonha muito maior. O sonho de Deus é muito maior pra gente. Então, pra que se limitar à força do teu braço se tu tem Deus conduzindo a tua vida e te levando a lugares muito mais loucos, assim, muito mais altos, né? Então a gente ficou tão feliz quando ele falou, né? Falei, pô, lógico. Vamos fazer uma ginástica aqui, porque é muito legal levar um homem de Deus em lugares assim, as pessoas conhecerem cada vez mais. Poxa, por favor, né? Foi muito legal. Isso, eu tava, né, como foi... O surf tava se apresentando ali na segunda-feira, nas Olimpíadas, e o Scooby, ele é meu amigão, o Pedro Scooby. Inclusive, a gente se conheceu no Tahiti, numa viagem que a gente foi para gravar um filme lá. E, cara, ele ama falar de Deus, ele ama falar de Jesus. Maneiro. E foi um momento legal pra caramba isso foi em 2008, se eu não me engano, que a gente se conheceu. Eu tava 2 anos convertido, 1 ano e meio, sei lá, 1 ano convertido. Então, foi um tempo legal que a gente teve lá de falar da nossa fé. Que legal. Sabe? E ganhei essa... Foi uma porta aberta que eu ganhei um pedaço ali do coração dele, sabe? E... Enfim, a partir dali, a gente virou mesmo amigo. E mais um monte de gente que estava nessa viagem também. Mas aí ele trabalha na Casé TV, que estava transmitindo. E a gente começando, ele, pô, cara, manda lá umas mensagens durante a transmissão também, que é legal, que a gente vai falando e tal, tudo que você conhece do Pico, porque, enfim. E aí foi uma oportunidade de estar nesse dia, na segunda-feira lá, assistindo, né, o que eu me amarro. E a gente tem uns grupos também, eu também sou árbitro nacional do Circuito Brasileiro de Bodyboard, então a gente conversa nos grupos sobre o julgamento, sobre as prioridades, enfim, toda a parte da competição. Então foi isso que aconteceu na segunda. Falei, cara, se puder abrir aí, beleza, se não, tá tranquilo. Não, lógico, pô. Porque eu sei que isso aqui é evangelístico. Sim. Eu sei que isso aqui é uma missão minha maior do que aquilo lá. Então, por isso que eu falei, cara, não vou trocar. Mas se conseguir ter os dois... Se conseguir fazer os dois, vai ser legal, mas isso aqui é prioridade. Não, quando ele me contou, ele falou, pô, o Dudu perguntou, eu falei, pô, né, lógico, cara, que maneiro. Que bom, dá obrigado. Um jeito, nada, pô. E falando dessas Olimpíadas, como é que você tá enxergando essas Olimpíadas, cara? Cara, acho que é legal pra caramba. Eu acho que é legal no surf, assim, né, na nossa área, porque sempre foi muito nichado, né? O surf é para quem mora em praia, para quem tem essa cultura, para quem vive isso, entende, conhece um pouco do que era uma bolha. Agora, pô, na Olimpíadas, cara, a minha avó, que nunca foi, ela já conhece, já sabe que é o Gabriel Medina. Entendeu? Pô, eu tava indo dar aula no dia seguinte, na terça-feira, né, de manhã. Aí o Gari, que tava lá de manhã, que eu sempre passo, falo com ele, vou com o cafezinho da aula, ele, pô, Medina não pegou onda, que não sei o quê. Que maneiro. Então isso é legal, porque eu sou a favor de todos os esportes, mas quando tem um foco só no esporte, só no futebol, eu falo, pô, cara, vamos dividir isso aí. Sim. É muita gente. Né, então a Olimpíada é legal que ela mostra vários outros esportes. Pô, tem muita gente de Deus ali, né, cara, glorificando a Deus. Você vê nesses lugares, né, nesses camps que eles ficam lá, esqueci o nome agora, a concentração lá,
Tipo, você vê uma galera de todas as nações adorando a Deus, cara. Eu vi uns vídeos muito maneiros. Os vídeos maravilhosos. Pô, então, legal pra caramba, assim, sabe? Você vê o que Deus fez comigo ali através do esporte, fazendo com o mundo inteiro, né, cara? Com várias pessoas com outros dons ali. E eu achei tão legal que a menina do skate, não sei o nome dela, gente, eu sou péssima pra essas coisas, mas... A Raíssa. A Raíssa. Nas Olimpíadas passadas, ela super destacou. Aí a minha sobrinha, na época, deveria estar, sei lá, com 6, pequenininha, começou no skate. E agora vê a Raíssa de novo, né, ali, e glorificando. Olha o exemplo que ela vai dar, porque com certeza minha sobrinha tem ela como um espelho e vai se espelhar nela e falar, caraca, importante, é muito maneiro isso. Esse Jesus dela também quero conhecer, né? Olha legal. Que bacana, e de alguma forma, tão feliz. A mensagem vai, né? Porque assim, até então era completamente diferente. O skate, nos anos 70, anos 80, não era isso. Ninguém falava de Deus. O surf, ninguém falava de Deus. Não, bem pelo contrário, né? Muito pelo contrário. As pessoas se aposentavam com 26 anos, 27 anos, porque os outros prazeres falavam muito mais alto. A cocaína, a maconha, a bebida. Então, no surf era muito normal. O cara não chegava aos 30, entendeu? Porque ele alcançava a fama e a fama vinha. Ele queria viver aquela fama. Sim. E muitos morreram de overdose. E, cara, coisa louca mesmo. Hoje não, você vê o Medina, que é um moleque novão, tá com 30 anos, com mais 10, 15 anos aí pela frente. Pois é. Falando de Deus. Que ele também muito maneiro, gosta de Deus. Essa menina novinha, maravilhosa, meu Deus do céu, quantas crianças ela vai influenciar, sabe? E colocando ali a mensagem. Então tá legal pra caramba, cara. Eu acho muito maneiro a forma que Deus age ali através do esporte e ver com esse outro olhar mais profundo, assim, de que essas pessoas carregam mesmo uma mensagem, carregam histórias, estão ali porque Deus fez alguma coisa e quando elas falam o que Deus fez, é mais legal ainda. Pois é. Até tocar nesse ponto, né? Porque nas Olimpíadas teve aquela abertura lá, que todo mundo já cansou de falar, enfim. Mas eu também nunca vi tantos atletas. Ou eu estava muito morando numa bolha, mas eu nunca vi tantos atletas glorificando a Deus. Ganhando e dando a honra a Deus. Então ficou até uma coisa... eu não sei se foi a abertura que aconteceu isso, mas ficou como é que se diz? Uma diferença, né? Muito gritante. Ou isso chamou muita atenção, não sei ainda, mas eu achei tão legal, eu tô tão feliz assim de ver. É que potencializa o que é bom, né? Isso aí. Quando tá uma escuridão e uma luz chega, cara, é gostoso, né? Então é isso, você vê que era um lugar que foi desenhado talvez para uma coisa ruim, com um propósito ali, né, espiritualmente falando, com mais energias caídas, e do nada vem um exército, um batalhão de Deus falando, não, cara, olha a nossa bandeira aqui, não pode falar? Eu faço o gesto. E como chama atenção, e como tem chamado atenção, a gente tá vendo isso muito. Porque é lindo, né, cara, o que é bom, o que é verdadeiro chama atenção, né? O que é genuíno, orgânico, é muito melhor do que o que é de plástico. É isso aí. Até de punirem, né? Talvez vão punir a Raíssa ou não. Até isso fez chamar atenção, né? Quem tava numa bolha agora ficou sabendo. O lance das pranchas, né, cara? Foi do Felipe, não foi? O lance das pranchas do Cristo Redentor, que falou que não podia usar. Não, foi do Chumbinho. Foi do Chumbinho. Do João Chumbinho. Que doideira, que viagem, né, cara? E era o Cristo Redentor, tipo um monumento, tem nada a ver, né? Lembra o Brasil, enfim. Mas aí Deus já arruma um outro jeito. Bom de outra forma. Muito melhor, né? Isso. Que maneiro. Muito cara. legal, cara. E realmente, o surf antigamente era uma bolha mesmo, né, cara? Eu lembro quando era moleque, era Fluir, Insider, as revistinhas que ficar comprando pra ali. Era você... quando as impressões, sei lá, 5 mil impressões, 5 mil reviews, exemplo, assim. Hoje, quando você vê um campeonato, ele tinha ali 1,5 milhão de pessoas assistindo só no YouTube. Caramba. Sem contar com a Globo, que são, sei lá, 100 milhões. Não sei, é imensurável. Então, hoje abriu de uma forma... E o Cazé também, cara, acho que esse lance que ele tá fazendo na internet, isso é muito maneiro, cara. O barulho que ele tá fazendo. E também destacando o atleta, né? Incentivando a galera. Cara, aqui, ó, esse aqui é o atleta, segue o cara aqui. Pô, isso é muito maneiro. Ele tá revolucionando, né? A forma de transmissão e de fazer as coisas. Muito legal. E, Dudu, o seguinte, cara. Posso entrar num assunto meio delicado? Vamos conversar. Podemos? Vamos embora. É delicado, depende de como a gente aborda, eu acho. Porque tu é do Bola de Neve, cara.
Sim. Né? E, inclusive, quando você chegou lá, eu tava lá, pô. Ah, você tava lá? Tava lá no Bola, com o Zeniel lá. Ah, que legal. Tava lá nessa fase, participava da equipe de louvor lá, ajudei a... E que ano é isso, amor? Eu sou ruim com número, né? Não sei. Eu sou ruim com isso, porque assim, quando eu entrei, o meu único amigo era o Bebeto e o pastor. Então eu não tinha muita amizade assim, então eu realmente era meio perdido. Depois, com o tempo que eu fui conhecendo mais a galera, eu lembro daí, né, da área, assim, mas Niterói, realmente né? de lá, assim. Mas no começo dos anos 2000, certo? 2005, 2006. Foi por... Eu comecei a ir pra igreja, o Bola Jeve eu comecei em 2005. Então, só que eu me converti mesmo, eu me batizei em 2007, início de 2007. Maneiro. E aí, o seguinte, então é uma igreja que eu respeito pra caramba, irmão. Eu ajudei a fundar lá em São Gonçalo, começou no Boaçu, sim. na lojinha lá. Inclusive, você sabe como que... eu tenho que contar isso. Tem um lance muito legal quando o Tião foi... Quando anunciaram que Tião ia ser pastor lá, você sabe como é que foi a parada lá, cara? Não, foi eu tava lá já, quando eu me converti ele era diácono lá, mas isso só a galera aqui da área que vai achar graça, porque quem vê que não tem nada a ver, enfim. Já vou boiar. Já. Mas tranquilo, mas é só porque eu lembrei disso e é legal. Porque a gente tava lá e até então ninguém sabia, quem que vai ser o pastor lá em São Gonçalo e tal, como é que vai ser esse pai? Tava Zeniel lá, o Gilson na época, a galera lá. E aí, beleza. E aí, Zeniel, agora... Vocês estão loucos pra saber, não vão falar quem vai ser o pastor aqui, um homem de Deus, um cara dedicado, um cara íntegro, um cara tal, Tião. Só que Tião tá numa fase, meu irmão, militar, né, guarda-vida ali, tá com a tiara. Meu irmão, ele fala, Tião, um cara dedicado, pá. Tião tava dormindo, cara. Eu tava aqui, ó. Todo mundo, aí, Tião! E Tião mesmo dormindo. Guarda, Tião! Caramba. Muito maneiro. Então, assim, é uma igreja que eu tenho história ali, sabe, cara? E a gente vê tudo que está acontecendo hoje, né, com relação ao Rina e tal. Eu queria saber se você sentir a vontade pra falar, cara. Como você tá enxergando isso tudo que tá acontecendo, cara? Cara, igual eu falei ali, eu sou muito... Eu acredito que Deus ele tem o controle de tudo, que Jesus ele tem o controle de todas as coisas, e o que eu quero muito é viver essa verdade com ele, porque essa verdade é o que tem valor para mim. Eu creio que o Rina, ele é um homem de Deus, que os frutos, né, você conhece o que é bom pelos frutos. Então, assim, tudo que ele fez, os frutos são maravilhosos, sabe? Então... quando começou esses escândalos, né? Primeiro veio um lance de uma igreja de Balneário Camboriú, que teve um escândalo lá. Eu falei, cara, eu não quero ver as notícias, porque as notícias são corrompidas. A história do meu avô, quando você vai no Google, o nome dele já está errado, já está trocado. Então, a notícia, existe interesse na história. Existe interesse político, né? Existe interesse religioso. Então, assim, eu quero ver... Eu comecei a entrar num tempo de oração, sabe? Bom, a parte lá, a justiça viu que não tinha nada e a igreja não teve nenhum problema. Eu imaginei e pedi a Deus que se tivesse um homem ali que tivesse em pecado e tivesse algo errado, eu não quero isso na minha igreja. Lógico. Eu quero que haja um conserto. Então, se tem ali um pastor que está agindo de uma forma errada, que ele pague por isso. Perfeito. Tá? Então, porque eu quero viver algo verdadeiro. Maneiro. Entendeu? Então, só que o Ministério Público, o que apareceu lá depois foi que pelo que eu entendi, que estava tudo certo. Então, beleza. Agora teve um caso, né, a área dele, o casamento do Rina já estava com alguns problemas, alguns vídeos saindo de discussões deles, enfim. Cara, eu oro para que Deus, hoje a minha oração é para que Deus cuide dessa família, desse casamento. Muito bom. Sabe? Eu quero que Deus restaure, que eles estejam bem. Eu sei que essa é a vontade dele, eu sei que essa é a vontade dela. Eu sei que um casamento passa por dificuldades, sabe? Então, assim, se não houve traição, se não houve violência, se isso é um problema matrimonial, eu quero que Deus cuide. E eu tenho
um espaço gigantesco de tolerância para com ele. Cara, é um homem que falha, e se ele errou em algo que pode ser tolerável, se não houve uma traição, se não houve uma violência, cara, eu já perdoei ele na hora, entendeu? E eu vou continuar prestando atenção em Deus se o meu alimento espiritual ele continua vindo através disso que ele... Cara, não fui eu que procurei. Eu acabei de contar a minha história. Sim. Eu orei pedindo uma igreja assim, o próprio Deus fez com que isso acontecesse. Se é um momento para eu ir para algum outro lugar, ele vai me avisar. Eu não vou cavar isso. Eu não vou buscar tá em outro lugar, porque eu não sou capaz de escolher um lugar bom para mim, cara. Eu aprendi isso. Que a minha mente ela é muito limitada, a minha cabeça não me leva. As coisas que eu escolhi não valeram a pena. A esposa que eu queria, o relacionamento, o namoro que eu quis, não era o melhor. Então eu estou num lugar, cara, que eu estou sendo muito bem alimentado por Deus. Eu sei, eu aprendi que, cara, nós somos homens e falhos. Ele está nesse momento que, se ele precisa do meu perdão, eu já perdoei. Tem um monte de gente que pega isso, né, cara, e joga uma punição ali. Cara, eu não ouvi ainda nada que fosse imperdoável ou que não pudesse ter, né, uma tolerância da minha parte. Eu mandei uma mensagem para os dois, eu conheço os dois, e falei, cara, amo vocês, eu peço que... A nossa igreja entrou num jejum e oração para saber o que fazer e para cuidar deles em oração. Porque, cara, foi alguém que uma década antes ouviu Deus para que cuidasse da minha vida. Hoje eu sou um adulto na fé e eu vou cuidar dos meus pais espirituais, entendeu? Vou legal amar. Que a igreja de vocês teve esse posicionamento, né? Vamos parar aqui, vamos escutar a voz do Espírito Santo, vamos ver o que a gente vai fazer daqui para lá. Porque a gente acabou... Eu também não vou atrás dessas coisas, acaba aparecendo que a gente é rede social, mas algumas a gente percebeu, saiu, enfim, a gente não tô aqui para julgar também. A grande mas coisa, esse posicionamento é muito legal, o mais feio né? para mim foi isso. Assim, o que eu acho assim, de muito caído que rolou, porque que acontece? Quando você vira um adulto na fé, às vezes você quer as coisas do teu jeito. O você poder fazer várias coisas, às vezes você acha que isso é uma liberdade que vai te fazer uma escolha que você acha que é bom para você. Sim. Então, muitas pessoas que cresceram ali debaixo da cobertura do Rina e viram que podiam, na minha cabeça, tá? Eu enxerguei muito isso. Pessoas que estavam... Elas foram edificadas pelo aquele sistema, mas já não estavam satisfeitas, de repente, com aquilo e não queria sair porque, sei lá, estava meio que sem... De repente, usou dessa oportunidade... Para no dia seguinte, carta de desligamento, porque agora eu vou fazer isso. Cara, no dia seguinte, de uma parada que saiu, muita coisa eu vi ali, cara, que eu não faria, sabe? Pensando nas vidas. Porque assim, ainda mais quando você joga isso na internet. Cara, um monte de gente que vê e acha, por que está acontecendo nessa igreja? Cara, vê lá, pega as provas. Para mim ainda não chegou nada de alguém ter que ir preso, sabe? Então as pessoas, quando você joga isso para alguém que não está firme na fé, quantas pessoas podem sair? Sim, sabe? Cara, acho que de uma vida com Deus pode se prejuízo é muito grande, cara. O prejuízo é muito grande, ainda mais quando um líder espiritual expõe isso. Eu não vou porque eu tô contra. Então assim, tem várias pessoas agiram de uma forma precipitada, muitas pessoas agiram de forma pressionadas pela esposa ou pela própria igreja, não sei, cara. Eu sei que eu acho que assim, esse é um momento que o tempo ele precisa falar. Sim, muito bom. É isso aí. O tempo ele precisa falar. Quando Moisés falou, dá um tempo aqui, que eu vou sair, eu vou lá falar com Deus, espera, não tome suas decisões. E quando ele vai lá e o povo toma suas próprias decisões, cara, a gente precisa de um líder e faz um objeto para começar a adorar. Tá o bezerro de ouro lá. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que respeitar esse tempo, sabe? E observando, tendo discernimento. Então, cara, hoje a nossa igreja, cara, ela é igual o lance da Olimpíada. Parece que uma coisa que era meio ruim veio, caramba, e agora? Sim. Pô, uma coisa caidaça. Cara,
uniu e a parada tá hoje é uma sexta-feira. Ontem minha igreja, quinta-feira, estava lotada. Que maneiro, cara. Muito mais lotada do que sempre teve. Que irado. Então, cara, assim, a gente vai sair, a gente vai abrir uma outra... A gente teve oportunidade. A igreja, a instituição Paulo José falou, pastores, se vocês querem mudar a placa, vocês têm essa liberdade. Tem um escândalo, vocês têm essa liberdade de fazer isso. O nosso pastor, o pastor Rossini, chegou e falou, eu sou presbítero, então eu sou conselheiro direto do pastor. Legal. Do que você acha? O que a gente faz? Sabe? Cara, a gente está no meio de um jejum de 40 dias. Vamos esperar o jejum acabar. Muito bom. Vamos ver o que Deus vai falar. Ou a gente faz um bezerro. Excelente, cara. Nada melhor que o Espírito Santo, né? Ele sabe as intenções dos corações das pessoas. Então isso vai acabar aparecendo. Não tô agindo em impulsividade. A gente sempre fala aqui, né? Quando a gente vai dar aconselhamento, a gente fala, não haja na hora que a poeira tá cegando os olhos das pessoas. Deixa a poeira baixar e Deus vai falar na hora certa. Eu tenho uma opinião sobre isso de fora e nem tem a ver especificamente com o fato. É uma opinião que eu tenho com relação a situações como essa, de crise, de não sei o quê. Eu acredito o seguinte, cara, que erro nenhum é justificativa pra gente abandonar alguém, cara. Então, para mim, o ponto é, se é questão criminal, que a justiça resolva. Exatamente. Se houve de fato algum erro, cara, tem que resolver. Agora, se houve falha, pecado, seja o que for, tamo junto, pô. Tamo junto. Porque se pecado, tá? Ainda que você... Não tô falando que houve, né? Cara, é isso aí. Bom que a gente não procura saber, cara. Isso é muito bom. E aí, eu nem sei direito o que aconteceu. Eu sei que tem um problema entre os dois e é isso aí. E eu não sei o que houve. A parada é, se houve pecado, se houve, eu sei o que for, cara, interessante, quando a gente tava imundos em pecado, isso não afastou Deus da gente. Muito pelo contrário, Deus se fez homem e veio na nossa direção. Exatamente. Né? Em Romanos 8 fala que Deus prova o seu muito amor tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, fedendo ao inferno, irmão. Isso aí. E aí ele veio na direção. Então acho que erro nenhum é justificativa para abandonar ninguém. Se fosse assim, era para estar todo mundo longe de Deus, porque não tem um pleno, perfeito, não tem, cara. E não pensar nas pessoas, né, em volta, né, todo escândalo e o cuidado que você tem que ter com a igreja, com as pessoas. Isso pra gente como líder foi a primeira coisa que eu pensei, falei, caramba, olha essa pessoa que é influente, falando isso na internet, o que ela tá falando, cara, ou usando isso de uma oportunidade para criar algo novo para ela e viver alguma coisa que ela já queria viver antes e não sabia como fazer. Sim. Pastores querendo abrir igreja e do nada, precisava disso, sabe? Porque, assim, a gente vai ver. O tempo vai mostrar que se essas decisões desses pastores que abrem, vamos ver. É isso aí. Deus vai estar nisso? Eu não estou julgando o que é certo e o que é errado. Perfeito. Só que eu não faria dessa forma. Entendeu? Vamos ver. Daqui a um tempo, se essa tua decisão foi bênção, que seja uma bênção. Isso. Sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Eu não faria dessa forma. Eu não jogaria ali, por mais que... Eu tenho decepções nesse tempo todo. Tenho quase 20 anos aí. Então, tem pessoas que, cara... que me decepcionaram. Mas eu não vou pegar isso, aquilo ali, não sou Jornal Nacional para pegar aquilo ali e agora isso aqui tá certo. Cara, eu vou pegar o que essa vida somou na minha para me trazer onde eu tô, sabe? E vou continuar. O que não somou, né? Tipo assim, julga e pega o que é bom. O que é ruim, eu não vou ficar noticiando aquilo ali. Então, eu creio que novos capítulos aparecerão de tudo muito isso bom, aí. Cara. Deus vai mostrar muita coisa. É isso aí. Há um certo... Durante o nosso tempo ali, os nossos 40 dias de jejum ali, eu quis limpar minha mente, eu não queria defender o Rina, porque eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Sim. Então eu não abri minha boca nem para falar mal, nem para defender. E é momento até, quando acontece assim, até se realmente tiver coisa errada, é o momento de consertar, pô. Exatamente. Né? Agora eu tô acreditando nisso. Agora eu já acho como passou esse tempo. E eu ainda... Da forma que eu conheço Deus e ver que realmente nada do que o pessoal estava falando lá era verdade, eu acho que Deus ele vai vir... Sabe essas coisas que Deus surpreende? Igual a gente falou agora de Olimpíada. Eu acho que vem uma surpresa boa aí. Que maneiro, eu sinto o cheiro de surpresa boa. Que maneiro, cara. Sabe? Eu sinto o cheiro de coisa boa vindo, porque Deus ele faz isso. Para honrar os seus, para mostrar que todo mundo passa por isso. Cara, o absurdo é assim... você vê pessoas, casais cheios de raiva falando deles, falando mal deles, só que eu conheço a história dos casais que estavam falando aquilo ali, eu sei que
fizeram coisas piores. E aí você joga, a palavra diz, cara, não julga, porque aquilo que você lança pode vir contra você. Então pessoas falam, não, isso aí merece isso. Cara, cuidado, porque vocês fazem coisas piores no casamento de vocês. E o que você está imputando como justiça vai vir contra você. Então, cara, eu não falo. Eu sei do poder de falar, então eu prefiro segurar a onda e falar coisa boa para não ter que pagar de coisa ruim que eu falei. Até, inclusive, até para deixar claro para a galera que tá assistindo a gente, que um lance cuidado que a gente não quer ficar polemizando, aproveitando hype de nada. Até a gente entrou nesse assunto antes, eu perguntei, né, Dudu, você acha legal falar? Não é legal? Porque o problema é que normalmente quando as pessoas falam é exatamente... isso, não tô falando só a questão do bola, tá? As pessoas gostam muito de aproveitar o hype pra se destacar em alguma situação, ou pra arrumar embasamento uma atitude que eu já tinha tomado aqui, não tinha coragem de fazer, ou pra aproveitar pra explodir em algum assunto. Eu acho que a gente tem que falar, cara. Assim, se eu não tenho um lado e eu tô do meu lado é Jesus, eu tenho que falar o que eu sinto, porque eu acho que isso é verdadeiro. Maneiro. E isso vai fazer sentido pra quem tá escutando. Teve uma galera que foi um monte de podcast falar mal do Rina, pessoas que ele ajudou muito e pessoas que eu sei, o cara lá que foi no Avaí e falou um monte de coisa lá no Vilela, eu sei a história dele, verdadeira, sabe? Eu sei como a comunidade no Avaí vê esse cara. Entendi. Eu sei o que ele usou do Bola de Neve, sabe? Pra conquistar algumas coisas. E o cara falando ali um monte de coisa que, sabe, nada a ver. Então, assim, cara, eu conheço essas histórias. Eu sei o que ele quis. Eu sei, sabe, qual a motivação de agora começar a falar um monte de besteira da Bola de Neve, falar que Bola de Neve é seita, que essas igrejas que não são ligadas a... Se não é da Batista, não é da Assembleia, é seita. Sim. Cara, cuidado, meu irmão. Cuidado para quando falar essas coisas, porque seja lá o que for, é algo verdadeiro, não é seita, é uma igreja de Deus que a minha vida mostra isso. Maneiro. O meu casamento mostra isso. A minha área profissional mostra isso, que é um Deus verdadeiro que tem cuidado. Que ele é fiel àquilo que prometeu. A Abraão. Entendeu? Então a gente está vindo de uma... Não é igreja, é aos que têm fé. Entendeu? E, cara, é muito profundo isso aí, é perigoso. E tem gente que... eu acho que em âmbito geral, tá? Não só na igreja. Acho que as pessoas têm muita tendência a ficar olhando para aquilo assim, para coisas que elas não concordam, para aquilo que as desagrada, né? Você vê, tem muito mais força vozes criticando do que vozes defendendo. Normalmente as pessoas se unem muito em torno daquilo que elas não gostam, né? É tipo você, sei lá, entrar no shopping aqui, você vai aqui no Multicenter aqui, e aí tem um monte de loja que você gosta, tem um monte de loja que você não gosta, e ao invés de você ir na loja que você gosta comprar o que você quer, você só para ficar criticando a loja que você não gosta. Essa roupa é horrível. Aquele objeto não sei o quê. Cara, entra no que você quer, escolhe o que você gosta, o que vai te fazer bem, compra e volta pra casa, pô. Né? Exatamente. É isso. A minha irmã, a gente veio de uma família cristã. Em Balneário Camboriú, a gente morou muitos anos, e o pastor Natanael, lá de Balneário Camboriú, ele me conhece desde criança, da Renascer em Cristo de Florianópolis. E aí, enfim, a gente foi para Balneário, coincidentemente, ele foi também para Balneário Camboriú, que fica uns 70 quilômetros, mais ou menos, de distância entre uma cidade e outra. E aí ele abriu Bola de Neve lá, daí anos depois, minha irmã começou a frequentar o Bola. Meu irmão casou, ele que fez a cerimônia do meu irmão. E a minha irmã teve encontro com um Deus lá no Bola de Neve. E os testemunhos que ela conta, assim, são coisas muito incríveis, assim, muito sobrenaturais. Foi muito legal. Aí depois ela acabou se mudando pro Rio, né? Mais tarde eu vim também. E teve uma passagem muito legal, assim, uma história muito legal do Bola de Neve com a minha família, assim. A minha irmã, ela foi muito edificada e ela edificou muita gente na época que a gente estava passando por uns problemas de família muito sérios. E ela estava no meio ali, sabe, sendo cheia mesmo, né, do Espírito Santo. Então a gente tem testemunho muito legal. Dudu, como que você enxerga a igreja, de uma forma geral, nesse tempo hoje, assim, cara? O papel da igreja, o que a gente tem alcançado, sabe? Cara, eu acho que a gente está num tempo final. Eu consigo ver essa loucura, né? Quando eu vejo muitos líderes, né? Às vezes usando desse poder, dessa autoridade para pensar em si próprio e esquecendo o que foi falado, né? Em Mateus ali 28, cara, faça discípulo.
Então, acho que é um tempo onde eu vejo o amor de muitos se esfriando. E quando fala que o amor se esfria, se está esfriando, é porque já teve quente. Então, é de uma liderança, é da igreja. Não é o amor do mundo que está frio, que ele é frio. Não, ele está esfriando. Ou seja, é alguém que conheceu o que é bom e o que é quente e esfriou. Então, assim, eu vejo que a igreja hoje está num momento crucial de tem que estar com o olho aberto para si próprio, vendo, cara, como é que está o meu amor? Sabe, como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou reagir a esse escândalo? Como é que eu vou ser cristão? Eu vou ser um ungido de Deus para cumprir aquilo que foi. Eu tenho uma missão, cara, que é maior. Eu tenho uma prioridade. Então eu acho que assim, eu não gosto de falar mal de igreja, né? Quando fala de igreja assim, porque a igreja é a noiva de Cristo. E eu vou falar da mulher do homem. Não vale a pena. Mas ele mesmo disse que, cara, haveria um tempo onde haveria esse esfriamento. Então, assim, eu quero estar como um cristão, como um líder, muito ligado em mim mesmo em relação a como é que está o meu amor, sabe? Então, eu acho que, num geral, eu vejo isso se cumprir, do evangelho indo para tudo quanto é lugar, através da Olimpíada. Então, a mensagem, a boa notícia, ela já chegou em tudo quanto é canto. Não tem mais... Está chegando aqui, através disso que a gente está falando. E, por esse outro lado, também aquilo que está escrito, que nesses últimos dias essas coisas aconteceriam, e eu tenho visto acontecer. Eu estou evidenciando a fidelidade de Deus numa coisa que ele deixou escrito. Eu não estou falando mal da liderança, eu estou falando que esse tempo chegou. Perfeito. Entendeu? Esse tempo chegou. Então, existe tempo e chance para a gente despertar e voltar à essência do primeiro amor ali e viver essa eternidade com Deus. E cumprir nesses últimos dias ou últimas horas o que a gente deve fazer. Então, eu vejo que a gente está num tempo bem sensível, sabe? De pronto para o que Jesus falou que voltaria, né, cara? Essa é a excelente notícia. A excelente notícia do evangelho é essa. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muito prazer, tem muita coisa, um abraço é gostoso, mas o próprio Jesus não tá se voltando. compara, né, gente? Por favor. Cara, o Jesus está voltando. Isso é forte demais. Então, eu acho que a igreja ela tem que estar ligada nisso. Como noiva, eu tenho que estar ligado que, cara, vai ter um olho igual eu estou te olhando agora, vai estar no meio de uma galera, assim, Jesus vai olhar para mim, eu vou olhar para ele, cara. Uau. Isso. Sabe que chegou, cara, sabe? Então isso tem que ser real. Então esse é o tempo da igreja de tem que imaginar essa troca de olhar com Jesus, porque senão, cara, eu vou ter um monte de plano errado para fazer daqui a pouco. Meu temor, se não tiver nisso, no evangelho verdadeiro, nessa notícia de a qualquer momento a gente vai, cara, vamos trocar uma ideia. Jesus, que loucura. Lembra Jesus daquilo? Cara, sabe, conversar dele. Jesus vai ser, ele é uma pessoa muito, muito maneira, cara, de conversar, engraçado. Sabe, as melhores piadas do mundo vão vir de Jesus. Você imagina, ele é dono da criatividade. Então, as piadinhas... Eu vejo Jesus assim. E na Bíblia eu quero tem isso, cara. Várias piadinhas ali, que a galera não entende o que ele quis dizer, porque não... Você tá precisando orar mais, hein, irmão, pra melhorar tuas piadas. Minhas piadas são muito ruins, tô precisando mais unção nessa... Mas Jesus sempre, como homem aqui, ele sempre foi um cara muito bem humorado, né, cara? E eu acho que é a hora da gente realmente... A gente tem que ser muito intencional em tudo, cara. Não dá pra ficar achando que vivendo como se não acontecesse isso, como se Jesus não fosse voltar, né? Como se a gente estivesse aqui só para passar por essa terra de qualquer maneira. Para isso já tem os animais, já tem plantas, já tem. Até eles louvam a Deus, mas eles estão passando. Nós não, cara. Os filhos têm que se manifestar para que a natureza inteira pare de clamar, sabe? né, cara? É sobre fé, sobre acreditar no que ele falou. É isso que eu tô falando, sabe? Porque se você não tem fé no que ele falou, que ele tá te vendo, cara. Ele viu você acordar hoje. É isso. Ele vai ver até a hora que você vai dormir. Então, o que você vai fazer nesse tempo? Quando você faz planos para a tua placa de igreja, então isso é uma coisa legal até que eu achei com Bola de Neve, porque talvez muitas pessoas idolatrassem ali a placa, sabe, cara?
o Bola de Neve. E não, cara, você vê que pode ser que acabe o Bola de Neve. Pode ser que a placa tenha que ser trocada, porque qualquer motivo. Mas aí, o evangelho, ele vai continuar. É isso aí, tipo, o que tu vai fazer? Se acabar, o que tu vai fazer? É isso aí. Sabe? Porque os caras não tinham placa. A gente tem, porque hoje precisa. Ajuda, né? Você chegar no lugar lá. Sabe, para ter o endereço e ter. Agora, qual a intenção do cara que está de frente, que ele tem poder, tem dinheiro para fazer aquilo que ele quiser. Então ele vai juntar essa intenção com aquilo que é original, que é de fato fazer discípulo, que é de fato você repartir, que é de fato você alimentar, cuidar. Então é isso. Muito bom. É viver esse original. Então esse eu acho que é o tempo da igreja que tem que estar pensando em viver nesse original. Porque se não for para viver esse original, 100% original, eu não quero viver. Eu vou para outro prazer que eu tava lá, pô. Sim, é isso aí. Esse original é o que é o melhor para mim. Fazer o amor de Deus conhecido, né, de Jesus, porque uma vez que tu experimenta, é aquilo que tu falou, né? A minha conversão foi totalmente assim. Aí eu fui me converter anos depois em casa, sozinha. Simplesmente veio um amor tão gigante no meu coração que eu não conseguia mais, ser a mesma, porque não tem como, não tem como explicar. É só experimentando. É surreal. Foi ao ponto de, no dia seguinte, eu andar na rua e eu ter vontade de abraçar todo mundo, porque aquilo tava transbordando, é um turbilhão de sentimento de amor, assim, de verdade. É muito a eternidade incrível. De você, cara. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar Deus, cara. Não dá. Por isso que a gente Nem é maluco. Deus tentou se explicar, cara. Isso aí. Ele fala, cara, tem uma parábola minha que é aqui, ó, Jesus. Ele carrega um amor, ele carrega um sacrifício, ele tem tudo isso. Agora, Deus... A nossa mente, cara, não tem como suportar tanta informação de quem é Deus. Não, se coubesse na minha mente, ele já não seria Deus. É porque porque ele é menor que eu. Não cabe na mente, não dá. Cara. E é por isso que a gente é doido, porque todo mundo fala assim, caraca, tu trocou essa tua vida aí, cheia de mulher, não sei o que, viagem. Porque viagem tu continua viajando, mas enfim, porque tu conheceu Jesus, como assim? Experimenta desse amor, cara. Descobrir uma coisa maior, né? É melhor. Muito melhor. Então, é só quem é do espírito vai entender as coisas que são do espírito. Né? E o louco é que normalmente as pessoas ficam procurando, buscando um monte de coisa, tá? E chegando no final da vida, percebe que nada daquilo supriu. E quando você busca Deus, todas as coisas são acrescentadas. O que realmente importa é acrescentado. Então, ao invés de ficar buscando me satisfazer com o que eu acho que é importante pra mim, é melhor eu me relacionar com Deus e deixar que Ele me dê tudo aquilo que eu realmente preciso pra ser uma pessoa plena, feliz, né, cara? Muito mais simples, né? Isso aí que eu senti, quando eu tomei a decisão de me entregar completamente, foi isso que eu senti. A minha vida andando. Que maneiro. Porque até então eu tava vivendo em ciclos. É assim mesmo. Né? Segunda-feira eu faço isso, eu pego um dinheiro e não sei o quê, na terça e sexta eu vou pra noitada e tal. E você não constrói nada. Isso você fica em torno de balada, de festa, de amigo. E que vai, sei lá, tem 18, eu não sei, eu não fico contando quanto tempo eu me converti, mas tem mó tempão. E as pessoas que eu tava junto naquela época ainda estão nessa mesma parada. Pois é, cara. Elas estão ali naquele. E não construiu, não caminhou, não sabe? Não avançou. A palavra, estava vendo um cara que saca muito do original do hebraico, falando que a palavra prosperidade é você avançar, sabe? E avançar na vida, avançar espiritualmente. Muito bom, cara. Sabe? José, ele avançou dentro da prisão, ou seja, ele prosperou. Não era sobre dinheiro. Sim. Então tem gente que está só conseguindo dinheiro, mas está ainda preso naqueles que não avança, sabe? A cabeça não se permite abrir para uma caminhada com Deus. O evangelho, ele é uma caminhada. A gente aqui está andando, parados aqui geograficamente, mas espiritualmente, a gente está caminhando com Jesus. A gente está ouvindo Ele, replicando aquilo que a gente ouve. Só que tem gente que está vivendo o plástico, sabe? Vivendo aquilo que acha que é e falando aquilo que acha. E coisas, às vezes, legais gostoso de consumir, o coach pra caramba, falando um monte de coisa que faz sentido, que dá algum resultado, mas é um fogo de palha, que não sabe, não é o original, pra minha vida. Existe uma coisa que é certa pra minha vida, que só quem vai me edificar é o Espírito Santo, é Deus, só Ele pode me dizer, porque o que é pra mim é diferente pra você. Isso, perfeito. Então eu não vou buscar num auditório, Cara, entendeu? Muito bom.
Então é doido isso, cara. É muito singular o amor dele por cada um de nós. Por isso que tem que ter relacionamento com ele, né? Não tem outro jeito, cara. E Dudu, eu queria que você imaginasse uma coisa comigo, que é o seguinte. Imagina que o que você disser nesse microfone agora aí, todo mundo vai ouvir. Todo mundo do passado, do presente, do futuro, todo mundo de todos os lugares. Só que você só pode dizer uma única coisa, cara. Isso é doideira, hein? Não é essa não, né? Muito bom. Cara, tanta coisa preciosa tu falou pra gente. Eu vou numa disso que fez sentido pra mim, sabe? Cara, pede alguma coisa pra Deus. Falo só isso. Pra buscar essa experiência, sabe? Eu incentivaria, meu Deus do céu. Faz uma oração, sabe? Faz isso. Pede alguma coisa. Cara, uma vez eu perdi a chave do meu carro e eu fiquei desesperado. Eu fiquei dias procurando. Eu falei, não estava orando. Eu botei o joelho no chão. Falei, Deus, cadê a chave do meu carro? Antes de terminar o cadê a chave, eu lembrei de um lugar que eu já fui nesse lugar e peguei. Então, assim... Que maneiro. Eu estimularia nesse momento. Agora, cara, pede alguma coisa para Deus. O que for. Porque eu jogo para Deus a responsabilidade. Entendeu? Eu não jogo para mim essa missão de uma mensagem. Eu jogo para Deus. Eu sei quem é o Deus que ouve as minhas orações. Então, faz uma oração. Se é Deus mesmo, se Ele existe, se Ele criou todas as coisas, Ele vai te responder. Caraca, muito bom. Só isso. Bom. Ora, pede. Pede como filho e filha. Que a gente não é um ser qualquer. A gente é filho e filha. Nosso nome, ele escreveu lá, que está escrito lá na mão dele. Dudu Pedra. Sei lá como é que ele me chama ainda. Deve ser assim, cara. Deve ser assim. Eu peço coisas, cara. Eu pedi, um som diferente na igreja. Ele converteu o Rodolfo. Uhum. Eu acho que isso foi pra mim, cara. Uhum. Eu pedi uma igreja que eu pudesse estar de um jeito que eu queria. Ele criou Bola de Neve. Algumas outras pessoas fizeram pedidos também e pode ter sido parecido, mas aliando a um propósito, tudo isso, ele já sabe o que vai acontecer. Então pede qualquer coisa, cara, sabe? Pede, assim, então, como filho. Pra tua vida. Quero paz no Brasil. Não, pede uma coisa pra você, assim, direto. E ele vai responder. Eu tô falando aqui, cara, porque ele mesmo fala isso. Faça prova de mim. Então, não tem como você ter uma intimidade com Deus ouvindo a minha história. Não tem como você ter uma intimidade com Deus vendo YouTube, vendo podcast, vendo... Isso é legal, isso te motiva, isso te encoraja. Mas tem que ter uma fé direta, sabe? Entre você e Deus, no teu quarto, teu joelho dobrado, sabe? Na tua submissão ali. Deus, o que esse cara maluco de boné tá falando aí, dizendo que, cara, é verdade? Então, eu quero isso. Eu faria isso, sabe? Eu falaria isso. Pede. E aí eu jogo a responsa para Deus, que agora é com ele, é Deus. Pai, agora melhor coisa, melhor coisa. Seja ousado, né, com Deus. Seja ousado. Cara. De qualquer coisa. Dudu, obrigado, irmão. Pô, já acabou? Ele tava falando isso antes. É sempre assim, quando acaba, o pessoal fala, pô, mas foi rápido. Então o quê? 20 minutos? Ele vai ver, foi 1h30. Tipo. Pô, cara, obrigado a vocês, cara. Que Deus abençoe demais vocês. Amém. Aí, esse podcast, a igreja de vocês, linda. Que a verdade esteja com vocês, porque tanto para vocês, né, cara, quanto para quem ouve, isso é o melhor prazer estar nisso. Tá no que é original. Isso aí. Amém. Obrigado, amém. Obrigado pelo convite, por aceitar no nosso convite. Foi prazer. Foi muito bom. Pra acordar de manhã, o velho tá no mar, tá aqui com a gente. Mas Deus é bom, cara. Deus mandou um ventão. Ontem deu altas ondas, eu peguei altas ondas ontem, hoje tá maior ventão, minha cabeça não tá lá. Né? Às vezes a gente faz algumas coisas, caramba, Deus, olha o sacrifício que eu tô fazendo. Mas hoje não, cara. Hoje tá de boa. Tranquilaço. Pô, que bom. Obrigado, cara, obrigado. Obrigado a vocês, cara. Deus é bom. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi bom pra caramba pra você. Aí você já sabe o que você faz. Você agora pega isso que foi bênção pra você e torna isso bênção através de você. Então você manda isso pra um monte de gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. E comenta aqui quem mais você quer ver
aqui nessa mesa, beleza? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.